A paz do Senhor Jesus, amados. Nessa manhã, a palavra da nossa meditação se encontra em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E depois o apóstolo fala no 23, contra essas coisas não há lei. Nessa manhã gostaria de meditar com os irmãos sobre os frutos do Espírito. Aqui Paulo está dizendo, nesse capítulo, que existem obras que são da carne e obras que são do Espírito. Paulo ele fala assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aí depois Paulo fala quais os frutos que são do Espírito. E aqui em meio a essas obras carnais, algumas coisas, rapidamente gostaria de falar, Quando Paulo está falando de prostituição, está falando de imoralidade sexual, publicações pornográficas, desvios da natureza sexual lícita diante de Deus, que trazem impureza, que trazem lascívia, sensualidade. A idolatria ela vai abranger tudo aquilo que colocamos no lugar de Deus, sejam os santos da Igreja Católica, sejam adoração a profetas, adoração a homens, pessoas que idolatram hoje presidentes, líderes, e sempre isso aconteceu, Quantos não foram na história aqueles homens como Hitler, como Stalin, que foram adorados, que tinham ícones deles para tudo quanto era lado, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, brigas, ressentimento com inveja, com tristeza pelo sucesso dos outros, muitas brigas, muitas contendas, homicídios, pessoa que chega ao ponto de matar os outros, que já é um ato extremo, que a gente já não vai nem falar que isso daqui seja praticado dentro da igreja. Mas as outras coisas a gente sabe que existem, Muitos cristãos, até mesmo durante a história, praticaram muitos homicídios e praticaram muitas dessas práticas que são chamadas obras da carne, inclusive as bebedices e as glutonarias, que Paulo diz que essas coisas, Para essas coisas tem lei, para essas coisas a palavra adverte que há limites, para essas coisas a palavra fala que há lei, há proibição, há controle. Glutonaria seriam a extravagância na alimentação, a pessoa viciada, descontrolada, come desordenadamente. Mas aí a palavra de Paulo vai falar, isso eu estou aqui tirando uma cola aqui do meu estudo bíblico, tá, irmãos? Da minha Bíblia de estudo. E aqui eles falam até assim, olha, nenhum trecho da Bíblia apresenta o mais nítido contraste entre o modo de vida do crente cheio do Espírito e aquele controlado pela natureza humana pecaminosa. E aí o fruto do Espírito, amor. E sobre o amor, a gente é muito levado a pensar que é aquele amor romântico do mundo, aquele amor que fica paparicando o outro, aquele amor que fica elogiando, que não desagrada, que não diz não, que bajula, que mima. Isso, irmãos, isso não é amor, porque Deus, ele não vive bajulando a gente, mimando a gente, enchendo a gente de extremo cuidado. Deus é um Deus zeloso que ama nos abençoar, mas que também no momento certo ele nos adverte, ele nos chama a atenção, ele nos põe limites, Ele não finge que não está vendo que a gente está no caminho errado. Isso não é amor. O amor de Deus, ele deseja que nós sejamos purificados, que nós sejamos limpos, que nós herdemos o reino dele, que nós tenhamos vida eterna. O amor de Deus, ele não é irresponsável. O amor de um pai não pode ser irresponsável com seus filhos. Sabe por quê, amados? Eu vou dizer de algo que eu aprendi até com um psicólogo secular mesmo. Que a criança, ela precisa de limite. Porque se a criança não souber desde pequena vivenciar as frustrações e reconhecer que ela tem responsabilidades e reconhecer que ela tem que ter respeito aos pais, e se ela não reconhecer que precisa trabalhar e lidar com a sua frustração quando um pai diz vai tomar banho, vai guardar o brinquedo, não pode ver desenho o dia inteiro, tem que ter disciplina, tem que estudar um pouquinho,
Se a criança ela não vivencia, irmãos, essas frustrações de limites, ela acaba sendo destruída em sua identidade quando ela chega na adolescência. Ela não sabe lidar com as frustrações que a vida vão lhe apresentar. E aí a gente vê adolescentes cheios de problemas consigo mesmos, que não podem vivenciar um bullying, que já querem morrer, que tem um nariz grande, já quer se matar, não aguentam a vida, não aguentam os padrões de beleza, não aguentam nada, né? A gente vive uma juventude que se ela falar que ela tem um sexo que não é o dela, você não pode dizer para ela que ela está enxergando mal. Muitas vezes, irmãos, é fruto dessa vivência, dessa educação, às vezes, que não foi trabalhada por um amor que não era responsável, amor dos pais. Gozo, alegria. Não é alegria, amor, da folia do carnaval. Não é alegria de uma festa, não é alegria de uma realização. É aquela alegria do Espírito Santo quando a gente sente o prazer de ler a palavra de Deus. É a alegria de fazer a obra de Deus. É aquela alegria de sabermos que o Pai está olhando por nós, de termos ideia de que a nossa história é contemplada por Deus desde o nosso nascimento, alegria da comunhão com Deus, alegria da vida eterna, alegria de ter sido chamado. É outra alegria que o Espírito preenche na nossa vida. A paz que ele traz é uma paz que excede todo o entendimento, é aquela paz que o furacão está vindo, mas o Senhor fala assim: eu já guardei a sua casa. E você descansa no eterno, como Jesus ali descansando no barquinho no meio de uma tempestade. É a paz do Espírito. Jesus estava ali cheio de paz do Espírito. Não vai me acontecer nada. Eu tenho que ir lá para a cruz e não vou morrer agora. Aleluia. Longanimidade, perseverança, paciência. Difícil, né, irmãos? Mas o Espírito Santo, ele nos dá capacidade para respirar fundo, sobretudo nesses últimos dias, em que há tanta coisa estranha na terra. Deus, ele dá aquela paciência, aquela paciência de esperar a promessa, aquela paciência tranquila. Deus já falou, vai acontecer. Aleluia. A bondade, a benignidade, né? O cuidado, o zelo pelo próximo. Até mesmo, irmãos, quando a gente expressa alguma vontade de repreensão, ela pode ser bondade, pode ser benignidade, mas a gente não pode querer magoar, provocar dor, ferir, porque o Espírito Santo, ele não quer ferir ninguém, ele quer curar. E às vezes a gente precisa falar a verdade para curar, mas é no amor, é sem uma intenção maligna. É às vezes uma palavra que é dura porque é difícil, ela é verdadeira, ela confronta, mas ela vai causar cura, ela vai causar libertação. E isso a gente faz por amor, por bondade, a fé que é sobrenatural, que é a sensação maravilhosa de que estamos servindo a um Deus poderoso, mesmo que a gente não veja. Fé, aquela fé que faz a gente vivenciar coisas extraordinárias com o Senhor, de modo que a gente olha para tudo que Deus fez e faz na nossa vida e a gente diz: como alguém pode dizer que não há Deus? Porque eu vejo, eu falo com Ele, eu sinto a todo momento, eu presencio as suas promessas sendo cumpridas na minha vida. Então como é que não existe Deus? É o Espírito Santo que coloca no nosso coração assim uma certeza absoluta, e os sinais seguirão aos que creem. A gente sabe que o nosso Redentor vive. Mansidão, moderação. Mas, irmãos, às vezes a pessoa acha que a mansidão é aquela coisa de você ser igual um trouxa, é você ser banana, é você suportar tudo. Não, manso. Jesus era manso, amém? Ele falou: eu sou manso, humilde de coração. Que Jesus, ele não era uma estrela, ele era Deus, mas em nenhum momento ele ficava fazendo espetáculo, em nenhum momento ele queria o nome dele no outdoor, Jesus não queria aparecer. Ele era humilde, ele tinha muito poder espiritual, mas ele dava toda a glória a Deus, ao Pai dele, que ele é Deus, mas ele, quanto homem, ele dava toda a honra e a glória ao Espírito Santo, que ele sabia que humanamente, como nascido da carne, ele não tinha poder para fazer as coisas que ele fazia. Era o Espírito dele mesmo que estava nele, fazendo e operando. Ele estava ensinando nós a sermos, como homens, reverentes a essa manifestação espiritual que está sobre nós. Sem vaidades, sem contendas, sem querer nos vangloriar das coisas que Deus faz através das nossas vidas. Jesus não era assim. E muito menos Jesus, por ser manso, ele era omisso. Jesus, ele, quando precisava falar a verdade,
E ele falou que, olha, se todos gostarem de você, cuidado que assim eles faziam com os falsos profetas que só ficavam profetizando bênção no passado, quando o povo estava em pecado. Todo mundo gostava daqueles profetas ali. Mas olha, cuidado, 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 porque como me odeiam, odiarão a vós. Cuidado. A gente via Deus... Muitas vezes a gente via Jesus confrontando mesmo, se indignando contra a injustiça, se indignando contra as heresias, se indignando contra as obras da carne que eram praticadas no seu tempo. Ele não ficava calado. A mansidão não é fingir que não está vendo para não ser desagradável. A mansidão, às vezes, ela precisa de coragem. Tem que ter um equilíbrio, que é a temperança, que é um domínio, que é um controle. Sobre tudo, é a pessoa equilibrada, ela sabe a hora de se colocar de tal maneira, a hora de calar, a hora de falar. O Espírito Santo, quando andamos no Espírito, Paulo fala assim, olha, não há lei para essas coisas, não tem limite. Deus não vai dizer, olha, seja menos manso, seja menos alegre no espírito, seja menos pacífico, seja menos paciente, menos bondoso, não. Você pode ser abundantemente todas essas coisas sem nenhum limite, pode buscar cada dia ser mais cheio do Espírito, fazer mais e mais e mais e mais e mais as coisas, as obras do Espírito, porque contra essas coisas não há lei, contra essas coisas há herança, há galardão, a vida eterna. Amém, meus amados irmãos? Dessa forma que o Espírito Santo colocou no meu coração, que o Espírito Santo fale mais em cada coração. A paz do Senhor para os meus irmãos.